Caríssimos irmãos e irmãs, ressoa em nossos ouvidos o testemunho de Maria Madalena aos discípulos. Eu vi o Senhor. Anunciamos também nós a ressurreição de Cristo com o testemunho de nossa vida, fé e conversão. Celebremos com alegria e entusiasmo. Antífona. O Senhor deu-lhes a água da sabedoria, tornou-se sua força e não vacilam. Vai exaltá-los para sempre. Aleluia. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 22 de abril de 2025, terça-feira, na oitava da Páscoa. Temos a alegria de estar caminhando agora com Jesus presente conosco. É certo que ainda vamos vivenciar ou lembrar fatos de quando ele esteve no sepulcro, e como é o caso hoje na questão de Maria Madalena. Mas já sabemos que Jesus está conosco, o Espírito Santo já habita em nós. Queremos sim, queridos irmãos, ter essa consciência de que vivenciamos uma quaresma perfeita, num processo de conversão cada vez maior, nos inclinando e nos dirigindo para a senda do amor verdadeiro. Quero que você nos ajude na nossa caminhada. Nós fazemos parte de uma comunidade e ajudamos outras comunidades. Então esse momento de oração, esse momento de celebração também é para que você possa estar nos ajudando, se inscrevendo no nosso canal, fazendo seus comentários, rezando com a gente e nos ajudando também com aquilo que você pode nos ajudar. Vamos seguir em frente agora com o nosso ato penitencial. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama a segui-lo fielmente. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Senhor, nossa paz, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, nossa Páscoa, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, nossa vida, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que nos concedestes a salvação pascal, acompanhai o vosso povo com os dons celestiais, para que, tendo conseguido a perfeita liberdade, possa alegrar-se no céu como agora exulta na terra. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro disse aos judeus que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados, e vós recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: Salvai-vos dessa gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro
receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Reta é a palavra do Senhor, e tudo o que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça. Transborda em toda a terra a sua graça. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor, para dar morte e libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós esperamos. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé. Não mais sabia que era Jesus, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segures, ainda não subi para junto do Pai. Mas vai dizer aos meus irmãos: Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nossa palavra de hoje, da oitava de Páscoa, terça-feira, dia 22, é repleta de estímulos para que a gente possa ter uma vida convertida. Veja que Pedro, na primeira leitura, ele informa que houve um erro em relação a condenar e crucificar Jesus. E os irmãos que ouviram Pedro disseram: Irmãos, o que devemos fazer então? A gente entendeu agora. E ele disse: Convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Nessa primeira leitura, temos traçado um caminho de vida e de proximidade com Deus, que nos leva à salvação. Questionado pelo povo o que devemos fazer, Pedro responde com clareza, apontando 2 realidades concretas: a conversão e o batismo. O Evangelho narra a aparição a Maria Madalena, depois da cena do sepulcro vazio. Madalena chorava, pois haviam levado o seu Senhor e não sabia onde o tinham colocado. Aquela que se lamentava e procurava por um morto é surpreendida pela presença do Cristo vivo. Esse texto, carrega um tríplice movimento. O primeiro é a iniciativa de Maria, que busca de alguma forma seu Senhor.
O segundo movimento é o reconhecimento, é o de reconhecer. O homem que fala com ela é Cristo. E, por fim, o apelo à missão. Maria foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor. Somos enviados neste dia do mesmo modo. Ide e anunciai com a própria vida e com a palavra que o Senhor ressuscitou e vive entre nós. Nosso querido Papa Francisco, ele cumpriu a sua missão, mas antes ele anunciou o Cristo de uma forma esplendorosa, com carinho, com gestos, com sorriso, sempre com bondade, aceitando a todos. Ele foi criticado muitas das vezes porque ele recebeu ali políticos de esquerda, políticos de direita, comunistas, pessoas que não são pessoas muito benquistas, tanto no mundo político quanto no mundo social, e aí ele era taxado disso, taxado daquilo, de socialista, de comunista, de tudo quanto é coisa. Mas ele, simplesmente, ele é o representante de Cristo, ele é o vigário de Cristo. Ele não pode, não devia, não poderia fazer acepção de quem quer que seja. Ele tinha que acolher a todos, porque ele é o vigário de Cristo. Jesus, se estivesse aqui, ele também faria a mesma coisa. Ele não poderia ser tão tendencioso. Ah, mas por que ele deu mais prioridade a um e menos a outro? Porque ele sempre buscou o lado mais fraco, embora muito desse lado mais fraco te fizesse coisas absurdas, que a gente não concorde de jeito nenhum, que a gente não aceite, mas ele tinha que acolher. E é o que ele fez. Se o mundo hoje tem menos guerra, tem menos conflito, é porque teve a participação do Papa Francisco, que ele, de alguma forma, conseguiu levar a paz, um sentimento de harmonia entre os povos. Então, esse sentimento, esse pensamento, todos nós temos que ter em nossos corações, meus irmãos. E esse exemplo também, no momento em que a gente tem conhecimento de alguma pessoa que fez algo que você considera que foi errado, você não deve expulsar essa pessoa, você não pode escorraçar essa pessoa. O que você tem que fazer é seguir o exemplo do Papa Francisco, acolher como irmão e conversar fraternalmente. Existe uma coisa na nossa igreja chamada correção fraterna. E nós não estamos fazendo isso. Corrigir fraternalmente. A gente quer denunciar, a gente quer escrever, a gente quer publicar, a gente quer fazer de tudo. Mas sabe por quê? É porque a gente é vaidoso. A gente, na verdade, quer mostrar o nosso próprio eu. Nós queremos ser superior. Nós queremos aparecer. Nós queremos mostrar o nosso potencial. Nós queremos, por vaidade, por orgulho, também brilhar. E isso nos atrapalha muito nessa nossa caminhada cristã. Por isso, meus irmãos, veja que Jesus apareceu a Maria Madalena, uma mulher que, se ele não fizesse isso, se ele não tivesse feito isso, ela seria criticada, escorraçada. É uma prostituta, é uma mulher de má vida, só Jesus que aguenta ela. E ia acontecer isso, ela seria escorraçada, ela seria excluída. Mas Deus a fez santa. A fez santa. E vão perguntar, mas como? Por quê? Porque ela se apaixonou, ela amou Jesus intensamente. Somos todos irmãos. Vamos ensinar as pessoas a amar cada vez mais Jesus Cristo. Porque é isso que nos interessa. O nosso processo de evangelização, nosso processo de querigma, começa conosco. O anunciar Jesus para nós mesmos. O querigma, autoquerigma, melhor dizendo, para anunciar Jesus para mim mesmo. E depois eu vou anunciar para os outros. E logo em seguida eu vou evangelizar. Eu vou batizar. Eu vou apresentar a comunhão, eu vou confirmar, mas estamos juntos. O catequista é aquele que todo ano ele se batiza, ele recebe a primeira comunhão e ele se confirma a todo instante. Por quê? Porque ele precisa disso. Talvez Deus, misericordiosamente, dá a missão ao catequista para que ele aprenda ensinando. Talvez seja isso, quem sabe? Eu me torno um catequista porque eu ainda preciso muito conhecer a Cristo. Então, quanto mais eu falar dele, mais eu vou aprender. Porque aquele meu aluno talvez seja melhor do que eu. Quando o discípulo ultrapassa o mestre, aí sim, você realmente é um mestre.
Mas, nesse exato momento, nós precisamos vivenciar o maior ensinamento de Cristo e atualmente do nosso Papa Francisco, que é a prática do amor. Valorizar nas pequenas coisas os relacionamentos. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos guarde e nos conduza para a vida eterna. Amém. Amém. Transforme a sua vida e a de muitos outros. Nossa comunidade católica está envolvida em diversas obras sociais, de distribuição de cestas básicas à construção de creche. Cada ato de generosidade conta. Colabore com a comunidade. Mesmo uma pequena contribuição pode significar menos sofrimento ao próximo.